Olá, paz e alegria. Hoje, 29 de janeiro, a igreja celebra a memória de São José Freinademetz. São José Freinademetz, um grande missionário da Ordem dos Verbitas, italiano, nasceu numa família muito católica, foi batizado no mesmo dia que nasceu. Então já teve, desde o berço materno, esse amor por Jesus. Entrou no sacerdócio, assumiu uma paróquia, mas o seu grande desejo era ser missionário. E aí ele vai conhecer o Arnaldo Jansen, que é o fundador da Ordem dos Verbitas, e com a autorização do seu bispo, ele parte para a Holanda com o hoje santo Arnaldo Jansen, para buscar essa sua vocação missionária. Depois de algum tempo ali na Holanda, logo depois ele parte para a China, e lá ele vai iniciar o grande trabalho evangelizador e missionário da sua vida. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que diz que, falando desse grande São José Freinademetz, ele dizia: o trabalho missionário será em vão se não amarmos e se não formos amados. Modelo exemplar de inculturação evangélica, imitou Jesus, salvou os homens, partilhando a sua existência. Então, são essas palavras do Papa João Paulo II, São João Paulo II, na missa da sua canonização. Então, na China, ele vai se apaixonar pelos chineses. Ele vai chegar em vários lugares para evangelizar. Então, em 1881, ele já está lá evangelizando. Ele chega primeiro numa cidadezinha, Shantung do Sul, uma região onde tinham 12 milhões de pessoas e apenas 158 cristãos. E lá ele vai. E começa esse trabalho, mas como era um trabalho muito intenso, ele dizia que quando ele começava a formar a comunidade, o bispo mandava para outro lugar. E aí ele entende a necessidade de se formar os leigos. Então vai ser um grande trabalho também do Padre José de formar e bem formar os leigos para o trabalho missionário também, visto da necessidade que tinha naquela região. E aí, depois de ficar muito tempo desse trabalho profundamente dedicado, ele vai se enculturando também. É verdade. Se a gente olhar as fotos do padre José Freinademetz, você vai ver, não parece um italiano, parece um chinês. Por quê? Porque ele foi se fazendo um com os outros e até assumindo um nome chinês. Ele abreviou seu nome, teve um nome chinês, Fu Shenfu, que quer dizer sacerdote da felicidade. Então, nessa sua vida de missão, ele vai pegar uma doença, ele vai ter tuberculose, mas ele não quer. Embora ele dizia que ele queria morrer entre os chineses, ser enterrados entre os chineses e viver sempre com eles. Aí ele é enviado pela ordem para o Japão. Lá ele vai ficar durante um tempo, mas não vai se recuperar totalmente, mas volta para a sua missão. E aí continua nessa evangelização, nessa enculturação, porque, como ele dizia, a linguagem que todo mundo entende é a linguagem do amor. Com amor, a gente se faz entender e entende tudo. E continuando nessa missão, nessa evangelização, vai por volta 1907, mais ou menos, o bispo vai ter que viajar e deixa ele tomando conta, como administrador da diocese. E aí vai surgir uma epidemia de tifo. E ele, cuidando dos doentes, cuidando das ovelhas do seu rebanho, vai ficar doente também. E no dia 28 de janeiro de 1908, ele vai morrer como queria, entre os chineses. E aí a gente vai ter esse grande testemunho, que, como diz o Papa João Paulo II, a cruz de Cristo,
o pão eucarístico e a meditação da palavra de Deus foram as grandes estrelas que criaram o grande missionário José Frei de Metz. Então, morreu entre os chineses, aquele povo que ele aprendeu a amar, a quem ele levou aquilo que ele tinha de melhor, Jesus Cristo. Ele vai dizer: em meio aos perigos, permaneçamos tranquilos, confiemos na providência do céu, que vela por nós dia e noite. O pouco que nós fazemos não é nada em comparação com o que o bom Deus tem feito por nós. E termina dizendo: a oração e a alegria tornam possível a verdadeira virtude. Então, conhecendo um pouco a vida desse grande missionário, São José Frei de Metz, que ele venha hoje interceder por todos nós, para que nós também sejamos capazes de dar a vida pelo Evangelho.